você vai ouvir neste podcast. Então a simplicidade não tem a ver só com a estética. Naturalmente a estética comunica bem da simplicidade, sem dúvida nenhuma. Mas o primeiro aspecto da simplicidade é viver aquilo que você é. Por isso que o pavão é simples. Colocar a criança diante de um vídeo permanentemente, de brinquedos já prontos e acabados, sem que ele possa criar, isso pode inibir a capacidade criativa diante de problemas, diante da confrontação de situações complexas, né? Num certo momento da vida, eu dizia que eu evangelizava os pobres e eles me humanizavam. Hoje eu tenho certeza que eles me evangelizaram e me humanizaram. Estamos de volta com o podcast Glocal Delas. Hoje é última terça-feira de junho. Estamos aqui, eu, Natália Botelho. Eu, Flávia da Hora. E o nosso convidado mais que especial. Fala aí, quem tá aqui com a gente? Carlinhos Queiroz, aqui de Caucaia, Ceará. Olha isso, gente, que honra! Se você não conhece o Carlinhos, pode ir atrás agora, dá um Google, vai fuçar a história desse homem, porque ele é uma inspiração, ele é muita imagem e semelhança de Jesus aqui na Terra. Qualquer coisa que você ouvir do Carlinhos, pode ser receita de bolo, vai abençoar a sua vida. É verdade, o Carlinhos é pastor da Igreja de Cristo, legal. Lá em Fortaleza, um homem que abençoa muito a nossa vida. Acho que todo mundo por onde o Carlinhos passa sente a mesma coisa, né? Parece que por onde o Carlinhos passa, passou um discípulo de Jesus. E o nosso tema hoje tem muito a ver com o Carlinhos, por isso que a gente convidou ele aqui. A gente vai falar sobre vida simples, desapego, minimalismo, o que o evangelho tem a ver com isso, qual que é a proposta, o chamado, o convite que Jesus faz para nós cristãos. E para você que de repente não é cristão, mas está ouvindo a gente e está pensando, esse assunto me interessa, né? Viver com menos, ser mais simples, desapegado. Tá na moda, né? O minimalismo. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Seu Renato! Olha aí! Vocês acharam que eu tinha abandonado, né, mano? Podcast. Sim. Não apareço nunca mais. Não é que ficou aparecendo aqui, realmente abandonou, né? Você sabe que nós estamos invadindo o podcast delas para fazer uma propaganda, né? Estamos com uma parceria muito legal. Muito Box legal. 95. Você sabe o que é isso, Renato? Olha, não faço ideia. Box 95 é um clube de livros onde você assina e eles te mandam todo mês um livro, um encarte, várias coisinhas legais dentro de uma caixa. 95 em referência às 95 teses da Reforma, e sempre um livro da teologia reformada, aonde o seu leitor vai se deliciar. São livros muito legais. E aí, com a gente, você consegue uma promoção muito legal. Muito legal. Aí, ó, novos planos a partir de R$ 59,90 por mês. E tem mais, o frete tá incluso já, hein? Isso é legal. Fica bem mais barato do que ir na livraria comprar. Até porque hoje, no meio de uma pandemia, não dá pra ir na livraria, né? Até porque estão tudo falindo, né? Tudo já faliu. As que estavam mais ou menos agora no Corona faliu de vez. E o que é legal também, Renato, é que uma parte desse valor vai para missões. Então, tá tudo junto aí, ó. Isso aí. Bacana. E talvez você tá chegando aí no nosso podcast via o Box 95, que a gente saiu no encarte desse mês. Isso aí. E sejam bem-vindos, aqui tem todos os temas, é sempre assim, legal ter gente nova nos ouvindo. Por isso, gente, se você está interessado em conhecer mais sobre o Box 95, entra no site. E é box95.com.br. A gente se vê no próximo podcast. queria que você começasse falando pra gente a sua história, que eu acho que a sua história de vida, quem é o Carlinhos, já diz muito sobre
os seus princípios, o que você acredita e aquilo que você pode ensinar pra gente aqui hoje. Sou assim, me identifico como um aspirante de seguidor do Jesus Cristo de Nazaré, né? Cativado pelo Espírito Santo para seguir a Jesus, e aí tento responder da melhor forma possível e vou caminhando. Acho a vida encantadora. Nasci aqui na cidade de Fortaleza. O bairro onde eu nasci ainda era uma região rural ou semi-rural, porque tinha fazendas, sítios, e eu nasci numa casinha muito simples, uma casa de pau a pique, chamada aqui também de casa de taipo, filho de uma família que vinha migrando do Rio Grande do Norte para Fortaleza. Meu pai era cearense, casou com uma cearense, foi morar no Rio Grande do Norte. Ele tinha uma vocação pastoral, foi ser pastor no semiárido nordestino. A esposa faleceu, ele tinha 7 filhos na época. Aí, depois da viuvez, ele casou-se com a que é a minha mãe. Nasceram mais 7 filhos, né? Então, eu já nasci em Fortaleza. A família migrou do Rio Grande do Norte, mas eu já nasci em Fortaleza. E nasci numa igreja evangélica de periferia, igreja muito simples, né? Um salãozinho pequeno, só para vocês terem uma ideia. Quando nos primeiros momentos que se realizava batismo, a gente ia para um açude, era Lagoa do Porangabuçu ou para o açude do João Maia, para realizar os batismos, né? E aí logo depois a igreja tinha um tanque simples, mas a gente tinha que encher o tanque com as águas das cacimbas, né? Cacimbas, esses poços que a gente chama aqui de cacimba. Não sei se para vocês aí é tipo uma cisterna, porque para cisterna aqui para nós é só o reservatório de água. Tá. E a cacimba não, é um poço que se faz com 7 até 11 metros de profundidade, daí se tira água. Então a gente, no sábado, com balde, ia enchendo aquele... Eu conto essa história porque ela marca muito a infância da gente, né? A gente não tinha acesso aí para os clubes, piscina, então terminava o batismo de manhã, pelo menos 6, 7 crianças ia tomar banho de piscina no tanque de batismo da igreja, que era um negócio de mais ou menos 1,5 metro por 1,5 metro, né? E os nossos pais às vezes só descobriam que a gente tinha tomado banho de piscina no tanque, ou porque ficava molhado, mas a gente tinha o maior cuidado para não deixar nenhuma marca, nenhum rastro da nossa traquinagem. Mas eles iam perceber porque na terça-feira, quarta-feira, tudo que era criança estava com dor de ouvido, porque água então era muito legal. Foi uma infância muito bacana, muito criativa, né? Dadas as limitações, nós tínhamos que fazer os nossos próprios brinquedos. Imagina. E inventar as nossas peripécias para construir e tornar a vida encantadora. E ao mesmo tempo uma época de sofrimento, de muita pobreza, de muita dificuldade, época em que sarampo ceifava as crianças perto da gente, crianças que a gente conhecia, enfermidades que hoje têm fácil controle, né? A gente não tinha na época. Então eu sou fruto dessa história, é mais ou menos por aí. Quando perguntam, você é uma pessoa que tem compromisso com o pobre? Eu digo, hoje sim. Antigamente eu era o próprio pobre, não precisava construir nenhum compromisso. Hoje eu preciso, hoje eu preciso assumir algum compromisso, porque a vida foi tomando outras direções, né? E graças a Deus tem uma boa sustentabilidade, habitação adequada e feliz com a vida. Pensa num cara que gosta da vida, ama a vida, gosta de viver. Quero viver até os últimos momentos da existência. Ai, coisa linda. Desapega, desapega. E como é que foi o seu chamado para a vida pastoral? Como que você... Conta um pouquinho aí da sua vida mais adulta, os seus filhos, formação da sua família, que eu acho que essa parte é tão linda também. Eu acho que eu me dei conta que tinha um chamado depois, porque eu fui mergulhando na vida com essa sensibilidade de ser de uma família que, a despeito de ser pobre, era uma família muito generosa. Então meu pai e minha mãe acolhiam pessoas enfermas na nossa casa, gente com problemas psiquiátricos que vinham da zona rural para serem tratadas em Fortaleza, vários tipos de enfermidade. E era uma família muito generosa, a despeito do espaço ser muito pequeno, cabia todo mundo e tinha comida para todo mundo. Então o fato de ter nascido numa comunidade evangélica
isso fez com que eu fosse conhecendo a beleza do Evangelho pela memorização de textos bíblicos. A nossa comunidade tinha uma prática de animar as crianças a memorizarem textos bíblicos. Eu memorizava textos bíblicos, de tal forma que tanto que algumas pessoas perguntam qual foi o dia da minha. Eu não sei realmente qual dia, né? Eu tenho uma experiência aí que marcou muito a minha vida aos 17 anos, num momento de oração com um grupo de jovens, um domingo à tarde, onde eu senti uma emoção muito profunda, uma visitação que eu considero uma visitação de Deus na vida. Era um garoto socialmente bem adequado, sem fazer muita besteira na vida, mas a consciência de pecado que me visitou naquela ocasião foi algo assim, sem explicação. E a partir daquele momento um fascínio, um encantamento pelo texto bíblico, por conhecer mais sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre Deus, e uma compulsão que vinha de dentro para compartilhar com outras pessoas isso que estava acontecendo. E daí para frente eu não parei mais. Passei na universidade para engenharia agronômica, levava a minha Bíblia, falava para os colegas, depois comecei a ir para as praças para evangelizar pessoas, ingressei de corpo e alma na Aliança Bíblica Universitária, que foi talvez uma das coisas maravilhosas que aconteceu na minha vida. E daí, quando já estava na ABU, foi quando também fiz o vínculo e me aproximei da Visão Mundial, e aí foi que me dei conta que tinha um chamado e uma vocação. Então, na verdade, eu comecei a exercer a vocação antes de qualquer consciência sobre vocação. Presumo que foi assim comigo, né? Uhum. De tal forma que chegou o momento na vida que abracei para valer e fiz questão de, onde quer que eu estivesse, em qualquer situação, em qualquer circunstância, pudesse de alguma maneira viver a beleza do Evangelho, mais do que falar do Evangelho. Precisando, eu falo também, mas eu faço o possível para viver o Evangelho. Se alguém perguntar, puxar alguma coisa, perguntar sobre a vida, aí eu também compartilho. Coisa muito que chama atenção mesmo para qualquer um que conversa com você, a sua história familiar e os acessos que você foi tendo depois, né, na universidade, de aprender, poder visitar outros países, de poder sustentar sua família, ter uma casa um pouco mais confortável, enfim. E isso para nossa geração, a geração Y, agora Z, enfim, né? Mas os millennials, enfim, essa turma toda, de que a gente chega num patamar de conforto financeiro talvez mais rápido do que os nossos pais chegaram, com certeza do que a rapidez que os nossos avós chegaram. E essa nossa geração tá assim, chega numa tendência, eu chego num conforto financeiro com alguma cifra na minha conta bancária, enfim, eu não cargo numa empresa, e de repente esse estilo de vida não faz mais sentido. E aí aquela história meio, parece assim, brincadeira, mas vou vender coco na praia que eu sou mais feliz, eu vou virar professora de yoga, eu saí da grande corporação, do mundo corporativo, e montei uma empresa pequena para fazer algo que eu acredito, para viver de um jeito mais simples. E isso, Carlinhos, chamou muito a nossa atenção, por ver essa tendência tanto em amigos próximos, na gente mesmo, da gente pensar que luzinha é essa será que está acendendo nessa geração, né? De que eu quero viver com o essencial. O que é essencial? Eu quero viver com menos. Então essa onda do minimalismo, né, do desapego, tem outro termo, frugalismo, mais, enfim, tem bastantes termos, mas que sede é essa? Como que você essa onda, né, do pessoal que chega no ápice muito rápido e logo depois fala, mas não era isso que eu queria? Assim, primeiro eu presumo que não é uma questão só de uma geração, eu acho que de segmentos sociais. Provavelmente a história de vocês seja parecida um pouco com a minha história, ou seja, vem de uma família que, para conquistar espaço no mercado e nessa competição maluca, fez mais esforço e foi de maneira mais demorada. E aí esses pais resolveram oferecer aos filhos mais conforto, acesso à escola que fosse mais competitiva, mas a gente tem ainda esse mesmo segmento, ou seja, a história que eu vivi, crianças e adolescentes estão vivendo ainda no semiárido nordestino, nas regiões ribeirinhas do nosso país afora, nas grandes comunidades pobres, né?
Então eu presumo, e aí sim, esses pais que investem nesses filhos e vão fazer com muita dificuldade de maneira mais lenta, os filhos quando chegarem nesse outro patamar, nesse outro espaço da sociedade, possivelmente vão viver isso que nós estamos vivendo hoje, com mais conforto, de maneira mais adequada, consumindo coisas que são acessórias, não é? E acessórios. E aí a gente poderia estar descartando também. Então eu creio que a vida ela é bem mais simples, né? Aqui na nossa, não sei, deve ter essa linguagem também para vocês, que o cara chega isso acontecia muito no hotel, num restaurante pequeno de periferia, que você dizia assim, eu quero um café simples. O que é que era um café simples? É o café que vem só o café, não vem mais nada, não vem pão, não vem nenhum acessório. Então, o ser humano simples é o ser humano que faz tudo para preservar a beleza da sua singularidade. Então, a simplicidade não tem a ver só com a estética. Naturalmente, a estética comunica bem da simplicidade, sem dúvida nenhuma. Mas o primeiro aspecto da simplicidade é viver aquilo que você é. Por isso que o pavão é simples, com todas aquelas... A gente acha, não, o pavão é o que ele é. O pavão não seria simples se ele quisesse se vestir de outra carapuça, de outra caricatura que não a dele, né? Mesma forma como a paloma, quando se permite paloma, ela é simples. Ou seja, todo ser humano é simples quando cuida da sua singularidade mais profunda, quando nós cuidamos desse mistério do ser, quando cuidamos desse núcleo básico da vida, desse núcleo rígido. Eu penso que é sobre esse núcleo rígido, sobre esse mistério do ser, que o João diz, e aí o maligno não toca. De primeira mão, acho que a simplicidade é quando o Carlinhos quiser ser só o Carlinhos e nada mais e nada menos do que isso. Quando a Natália for a Natália, quando a Flávia for a Flávia. Quando cada ser humano assumir a profundidade da sua singularidade, o seu jeito de ser, né? E aí nem falo a persona que foi construída ao longo do tempo, né? Por isso que eu acho legal. O pessoal me conhece mais por Carlinhos do que por pastor. Pastor é o acessório a mais. Desapega, desapega. E essa questão, por exemplo, a gente fala assim, as pessoas estão querendo uma vida simples, estão querendo desapegar. Isso é muito uma coisa, é o que você falou mesmo, né? É de espaço na sociedade, porque quem está querendo desapegar é porque tem o que desapegar, né? Isso. É o que a Nath sempre fala, se tá sobrando aqui, tá faltando em algum lugar. Eu acho muito legal quando ela fala isso. Então, assim, se eu tô querendo ser mais simples, minimalista, enfim, é porque eu cheguei num excesso que eu fiquei estufada, que nem quando a gente come muito, falar, eu preciso comer menos, eu preciso, nossa, né? E ao mesmo tempo, quem tá muito pobre, tá com muita escassez, tá pensando, eu preciso de mais, porque tá sendo ofertado mais, você precisa comprar mais, você precisa ter aquele celular, se você não tiver aquele tênis, você não vai ser o legal da turma. Então, parece que tá todo mundo perdido de algum jeito, não parece? Quem tem muito tá querendo ter pouco, quem tem pouco acha que só vai ser alguém quando tiver muito. Enquanto o critério for essa busca da singularidade a partir de um bem, de uma marca, de uma grife, de uma produtividade, de um título, enquanto a singularidade precisar ser representada a partir disso, nós vamos viver essa angústia e vamos estar querendo atrelar a vida a esses acessórios, por pressões externas, por pressões da sociedade e às vezes por pressões também da nossa interioridade, por ter construído dentro de si esses paradigmas que são contraditórios no que diz respeito ao modelo da vida humana mais plena e mais completa. E aí eu tomo como referencial esse modelo e esse perfil Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, se alguém quer falar de um ser humano que viveu a simplicidade da existência e viveu a humanidade de maneira mais plena, é Jesus Cristo. E todas as pessoas que se tornaram relevantes para a sociedade, se a gente conversa ou se ouve, lê alguma autobiografia ou biografia que outros fizeram, posso citar aqui Teresa de Calcutá, João da Cruz no mundo católico,
Padre José Comblain, posso citar no mundo protestante Luther King, do mundo da não cristandade, Mahatma Gandhi, né? Todos eles vão dizer que encontraram em Jesus uma inspiração para a vida e para a existência, e os ensinamentos de Jesus e a vida de Jesus ajudaram essas pessoas a serem seres humanos mais completos. E quando eu falo de ser humano mais completo, eu estou dizendo completo porque foi simples, porque foi plenamente humano e puramente humano e simplesmente humano. Uhum. Então isso é muito legal quando a gente faz um corte dessa opção de vida a partir do Evangelho e a partir do Jesus Cristo de Nazaré. Coisa, né? Eu lembro quando eu era pequena, às vezes a gente ia pra praia, alugava uma casinha na praia, era um quarto só com um banheiro em cima de um supermercado que a gente ficava. Os irmãos, a gente falava pros meus pais, a gente queria morar numa casa pequenininha, assim, de um cômodo, pra gente poder ficar junto todo dia. Pra gente poder dormir junto à noite todo dia. E os meus pais riam, falaram, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque os meus pais moraram numa casa de um cômodo com um monte de irmãos, né? Uhum. E aí falam, não, mas é legal, porque aí a gente fica junto, a gente dá risada, tal. E eu lembro que a gente falava isso, a gente quer morar numa casa de um cômodo. Eu brincava muito de pobrinha quando eu era pequena, Flá. Não sei se você tinha isso também. Eu tinha uma vizinha de porta no apartamento. E meu pai fala essa frase: brincar de pobrinha. Natália, você gostava de brincar de pobrinha. Eu e a Fernanda, a gente brincava de barraco, de favelinha, sabe? Era a brincadeira mais legal. Então a gente botava as caixas de papelão, botava cobertor, fingia que assim, não sei qual que era o conceito que tinha na minha cabeça na época, mas era esse negócio talvez de ficar junto, de ter menos, de muita boneca pra parecer que era muito filho, sabe? Então era uma brincadeira super legal. E é engraçado pensar isso hoje em dia, né? Porque, enfim, não sei de onde veio, mas veio, não foi uma coisa, né? Veio natural, então... E uma outra coisa que me chama a atenção, assim, de um jeito, talvez a Nath já tenha pensado sobre isso, essa questão da simplicidade, algumas linhas de pedagogia, de criação, que têm tratado isso com as crianças agora. Então, assim, é importante a criança fazer o próprio brinquedo. Deixa a criança brincar com a caixa de ovo, com a lata, com a caixa de leite. Não dá aquele brinquedo pronto, aquele robô que pisca, gira e que a criança só fica olhando. E aí o meu pai fala assim, mas poxa, o meu brinquedo era isso, era lata de sardinha, cabo de vassoura, pneu. A gente que fazia, boneca, minha mãe fazia boneca com sabugo de milho. E assim, essa coisa da imaginação. E aí hoje, um monte de gente no Instagram, em vários lugares falando, né, Nath? Deixa a criança mais simples, deixa a criança pôr o pé no barro. A gente se afastou do que é natural, né? Desde a medicina até essa questão do brincar, da criação, né? A gente não usa, não sabe mais para que servem as plantas, os óleos essenciais, né? A comida natural. Tudo na natureza tem uma função, né? A gente se afastou de tudo que é natural e acho que isso envolve a criação, os brinquedos, né? A gente trocou tudo pelo plástico, trocou a planta pelo remédio, porque é mais rápido, né? Porque convém. Então, acho que a gente está nesse momento mesmo de resgatar o que é essencial, né? Desde a alimentação até a criação de filhos e até o estilo de vida mesmo. No livro As Faces de um Mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra do Sol, meu pai foi um desses pioneiros aí da evangelização, especialmente no semiárido nordestino, e essa família é de história muito simples. E aí eu tento resgatar a história da família apenas como pano de fundo para ir repassando várias lições da vida, né? E uma das coisas que eu tento fazer no livro é exatamente essa percepção lúdica da mente de uma criança, de criar seu mundo, ou seja, a casa que a criança faz de areia molhada e põe o pé dentro para ir formatando um modelo de casa, no imaginário da criança a casa está cheia de móveis. Eu lembro que eu possuía um transporte urbano, que era um ônibus, que na verdade era um cordão amarrado nas duas pontas. Uma criança ficava com a parte do cordão nas costas aqui, outro na frente, formava aquele corredor comprido como se fosse um ônibus, enchia de meninozinho em pé dentro do ônibus, pegavam a tampa de
doce de marmelada, ou ia dentro de casa e buscava a tampa da panela, depois dava maior confusão com a mãe. E aquele ônibus era fantástico. E o danado nunca batia o motor, nunca precisou de oficina, não precisava pagar nenhuma taxa para emplacar. Ele era um ônibus muito legal. E quando a gente queria simplesmente acabar com a brincadeira, criava um acidente, caía todo mundo, alguns iam para o hospital, pegava o cordão, colocava no bolso, não precisava ter garagem para guardar o ônibus, não precisava ter nenhum tipo de seguro, né? E ia criando a vida. Eu falo sobre a morte das crianças na nossa comunidade. Nós éramos famílias tão pobres que quando morria uma criança, os pais era que tinham que conseguir madeira para fazer o caixãozinho do anjinho, né? E a gente saía, era a chance que a gente tinha para pular o muro das casas onde o pessoal tinha um pouco mais de recursos, e nós não seríamos reclamados pelos nossos pais ter pulado o muro, porque a gente ia para arrancar a rosa do jardim para poder enfeitar o caixãozinho, né? E quando terminava no final da tarde, geralmente o sepultamento era na parte da tarde. E não mais do que um carro, colocava ali o caixãozinho num jipe e 4, 5 pessoas iam com o motorista, mas as crianças não podiam ir para o cemitério. E os pais perdiam o cortejo angelical que as crianças criavam, daquele anjinho que faleceu sendo recebido nas nuvens no céu. Então a gente via carruagens, a gente via os anjos recebendo a criança. A despedida do amiguinho da gente era assim, uma despedida extraordinária. Os pais não desfrutavam disso. E era engraçado que os pais acreditavam na cegonha, ou tentavam repassar para a gente a ideia da cegonha para o nascimento da criança, e não acreditavam nas nossas carruagens quando as crianças iam partindo para a eternidade, né? Mas essa percepção extraordinária e lúdica da criança. Colocar a criança diante de um vídeo permanentemente, de brinquedos já prontos e acabados, sem que ele possa criar, isso pode inibir a capacidade criativa diante de problemas, diante da confrontação de situações complexas, né? Inclusive no enfrentamento de dores, né? Que às vezes a dor precisa de uma dimensão lúdica. A aflição, transformar o Calvário no jardim é uma realidade, mas só descobre o jardim quem tem uma dimensão lúdica, senão o Calvário vai ser sempre Calvário. E a vida é bela, né? A vida é bela, gente. Pronto, a vida é bela, tá ali, um exemplo extraordinário. Né? Como que você transforma um ambiente de guerra numa brincadeira e no final você tem o troféu. Desapega, desapega. Essa questão do essencial, eu lembro de uma história de uma vez uma menininha que eu atendi e ela tinha sido devolvida no meio do processo de adoção. E ela estava com uma criança, ela estava com uma família muito boa, assim, da cidade, que colocou ela no balé, na escola particular, num monte de coisa, natação. E aí eu estava conversando com ela, o que tinha acontecido que não tinha dado certo naquela casa, né? E ela falou, era muita riqueza, eu não gostava de ficar lá, era muita riqueza. E aquilo me chamou tanta atenção, porque assim, todo mundo pensou, uau, ela foi para uma família top, né? Foi pro Beto Carreiro. E a menininha falou, era muita riqueza. Então essa coisa do essencial, assim, deixa a gente dar uma bugada na cabeça. E uma outra pergunta, assim, que eu queria te ouvir mesmo como conselho, Carlinhos, assim, tem gente, eu acho que assim, ai, que bonito, que legal esse jeito que você vive, ai, que legal o jeito que fulano vive, mas não é pra mim, eu não consigo meu estilo de vida, as pessoas com quem eu convivo, meu trabalho. Eu agora, né, a gíria, os Faria Limers, né, que é o pessoal, o perfil, não dá, o meu jeito de vida não me dá, não tem como eu não ter todos esses recursos, todos esses acessórios, como você falou, né. Você acha que é uma questão de, quando a gente fala de uma pessoa, né, que quer ser parecida com Jesus, é uma opção ou não é uma opção? Eu acho, assim, é uma opção no sentido de que a gente tem a liberdade de fazer a escolha.
Mas se o caminho é o caminho do Evangelho e é seguir o Jesus Cristo de Nazaré, isso tem um roteiro. Ele diz, olha o Salomão, e olha as aves do céu, os lírios do campo. Aí diz, olha, o Salomão com toda a sua glória não se vestiu como as aves do céu, os lírios do campo. Então depende do paradigma que cada um constrói na sua interioridade. Para algumas pessoas deve ser estranho, a pessoa prefere ser semelhante ao Salomão, mas Jesus diz que o grupo dele e os seguidores dele devem ser semelhantes às aves dos céus e os lírios do campo, ter a singeleza das aves dos céus e a singeleza dos lírios do campo. Ou seja, Salomão foi percebido bem com toda a sua glória até Jesus aparecer. Quando Jesus apareceu, acabou-se. E aí quando eu digo assim que é uma opção, porque é uma escolha. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se. Então esse esvaziamento, esse seguir a Jesus é uma opção. Agora, em seguindo a Jesus, eu acho que não temos outro jeito. É seguir com o estilo da manjedoura. Entre a carruagem e o jegue, a opção vai ser o jegue. Entre o conforto e o comodismo, a opção vai ser o Getsemane. O Calvário como expressão de amor e não como reconhecimento, apoio à violência do Calvário, é muito mais como demonstração de amor, a despeito de ser um cenário de violência. Eu sempre acho que quem salva a gente não é o Calvário e a violência ou o sacrifício, quem salva é o amor. Quem salva a gente é o amor, né? É o amor de Jesus, foi o amor dele que venceu toda. Então são opções na vida. E aí tem que ser decisões também muito pessoais. Por exemplo, eu participo de um segmento em alguns lugares que não se pode ir lá para frente e falar se não tiver de paletó e gravata. E aí eles não me chamam, mas eu não vou. Se me chamarem, eu vou desse jeito que eu sou. Eu não preciso de paletó para impressionar. Exceto no momento de um casamento, numa celebração que a própria estética recomenda você ter prudência e ser uma pessoa sensata, tudo bem. Mas quando eu percebo que a matriz que está presente, o design e a arquitetura, para sinalizar poder, para sinalizar algum tipo de santidade, de dominação da pessoa sobre as outras, porque aquela estética comunica uma espécie de dominação, de controle, de poder, algum tipo de presença que vai para além do que é natural da vida, a gente tem que interiormente decidir que não quer, né? E fazer isso como opção pessoal. Inclusive, eu não pressiono os outros que sejam assim. É que eu quero ser assim. Eu não critico de jeito nenhum a opção estética das pessoas. Mas olhando a conversa de Jesus com o jovem rico, né, a gente fica nesse conflito, assim, né, como é que uma pessoa com riquezas pode herdar o reino dos céus? E aí é óbvio, né, que a gente sabe que existem herdeiros, pessoas, né, que têm dinheiro porque têm dinheiro, não tem o que fazer. E aí a gente sempre tenta interpretar isso como, não, mas se a pessoa sabe usar esse dinheiro, né? Se a pessoa é generosa e divide e tal, né? Não tem problema. Mas é um conflito, né? Eu sempre fico meio em crise quando eu leio isso, porque os caminhos que Jesus aponta realmente são de muito desapego a tudo que é material e muito oposto a tudo que a gente, como sociedade, valoriza e vive hoje, né? Uma das coisas que a simplicidade propicia é o caminho da equidade, né? Porque Paulo vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios capítulo 8, para que quem tem muito não tenha sobra e para que quem tem pouco não sinta falta. E aí ele usa uma frase que é a fim de que haja igualdade. Olhando assim na interpretação da peça literária toda, provavelmente a melhor palavra que cabe ali é para que haja equidade. O raciocínio de Paulo é que haja equidade, ou seja, todos nós somos iguais perante a lei quando a equidade acontecer. Somos iguais perante a lei não é porque todos são iguais, é porque somos diferentes e acontece a injustiça, tem que ter uma proporcionalidade de atendimento do direito que foi negado, seja por questões naturais, seja por imperícia dos seres humanos, seja por processos históricos, né? A simplicidade pode propiciar a equidade, né? Porque no momento que alguém vive o estilo de vida simples, ele propicia a condição para que o outro também tenha
a chance de viver. Baseado em 2 Coríntios capítulo 8, me parece que a questão da solidariedade, da partilha dos bens, não é se eu dou 10%, não é quanto eu ofereço e quanto eu entrego. Eu acho que a questão ali é com quanto eu sobrevivo. Então, digamos que o cara tem um salário de 100 mil por mês, né? Ele dá 10 mil reais, ele vai viver com 90 mil. É muito para o nosso contexto e para a nossa realidade. Ele deveria dar os 90 mil e ficar com 10 mil. Então, no Evangelho, a pergunta é quanto que o rico doa e quanto que o pobre se beneficia disso, né? E essa é uma outra razão, porque tudo indica que essa solidariedade dos bens não é para a construção de estruturas, é para, nessas comunidades do povo de Deus, as pessoas terem uma vida mais digna. Essa é a ideia, né? Eu assim, tinha um líder na nossa comunidade que dizia, não, você não vai pedir a oferta não, porque toda vida que eu estava no culto, eu dizia, não, aproveita aí, pastor Carlinhos, faz o pedido, anima o pessoal a trazer a oferta. Eu dizia, gente, quem tem muito dinheiro, por favor, coloca dinheiro aqui. E tinha lá aquele caixãozinho, né, o gasofilácio, bota muito dinheiro aí. Agora, por favor, você que não tem, mete a mão e leva, não se sinta constrangido, pode levar. E se você ficar sem jeito de tirar, depois do culto fala com a gente que nós queremos dividir com você. Aí na segunda-feira ele me ligava, tá vendo, você fez aquilo que você fez ontem à noite, não estamos com dinheiro para pagar as contas. Pois é, mas quem disse que nós precisamos de estrutura para pagar? Né? Então, o Evangelho é quem tem muito, doa para que quem tem muito possa viver com dignidade e assim haja igualdade ou equidade entre o povo de Deus. O princípio de equidade é muito evangélico, né? A quem mais se dá, mais se requer. Desapega, desapega. Nós ouvimos isso uma vez numa palestra da BU, um ex-abeuense, e ele chegou e falou assim que ele e a esposa dele estavam ganhando com salários muito bons e que eles chegaram a um ponto de falar assim, de quanto a gente precisa para viver? Com segurança, com conforto, e o resto eles doavam para a missão estudantil, doavam em várias, né, missões que eles acreditavam, enfim. E eles falaram isso muito forte, assim, a questão não é quanto você ganha, é com quanto você vive. Isso. E aí muda a chavinha, né, do que é vida simples, o que é desapego. Desapego, então, a chave é priorização. Eu tô priorizando o quê? E para quem, né? Porque nessa vida simples pra mim, eu e meu marido, a gente vai viver numa casa mais simples, a gente vai gastar menos porque a gente quer guardar pra aposentadoria, um exemplo. Mas é pra gente, no final das contas, tudo. Agora, se eu tô pensando no outro, na equidade, muda meu óculos de ver o mundo, muda tudo, né? Exatamente, muda completamente, muda. Isso é muito do Evangelho, né? Isso é muito do Evangelho, né? Esse, só não vou dizer a primeira letra de quem você está falando, mas é um amigo, eu acho que aprendemos. Você sabe quem é? Aprendemos juntos no mesmo berço. E é difícil viver isso, né? Porque a gente é ensinado, né, na cultura que a gente está inserido, que a gente tem que cada vez ganhar mais, né? Uma pessoa de sucesso, uma carreira de sucesso é aquela que você está sempre ganhando mais, né? Sim. E você vai aumentando o seu padrão de acordo com o quanto você ganha. É difícil a gente, né, crescer e trabalhar essa mentalidade. Não, eu vou continuar mantendo meu padrão e se porventura eu ganhar mais, eu vou dividir, eu vou, né, investir no reino, eu vou fazer outras coisas que não sejam para servir a mim e a minha família com esse dinheiro. E aí tem a cultura do poupar também, né? Da educação financeira, de a gente tem que poupar porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a ótica de Jesus também vem confrontar isso, né? Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Então, se a gente vive uma vida acreditando que Deus está cuidando, no controle de tudo, vai cuidar de nós e não vai deixar faltar nada, não deveria a poupança para o dia de amanhã vir antes da divisão para aqueles que não têm, né? E a gente falando assim, a gente fica até esperançoso, né? Até um pouco assim, romântico. Que lindo, seria tão bom, vou educar meus filhos assim. Mas no dia a dia, na nossa carne, não é assim que a gente tende a viver, né? Não é assim, é o que o tempo inteiro o jornal, a internet, os conselhos mesmo de educação financeira,
tudo. Então agora na quarentena eu olho pro meu guarda-roupa e penso, meu Deus, não faz sentido eu ter esse monte de blusa de frio. 2 moletons daria conta, né? Mas é porque eu tô em casa, porque se eu estiver saindo, eu não vou achar que 2 moletons dá conta, né? Então, assim, o jeito que a gente vai vivendo, o jeito que a gente vai construindo esses acessórios, né? Não tem como eu ficar sem isso. A gente vai se enredando de um jeito que não tem... a gente mesmo se enlaça, parece, né? Com certeza. Então, isso é tão estranho no contexto em que a gente vive que a repetição da mesma roupa pode ser o outro vai estranhar, o negócio é estranho, né? Você pode usar uma roupa no domingo, digamos que sujou a roupa, lava na semana, dá uma ajeitadinha na roupa, fica bem bonitinha e não quer ir com ela no domingo de novo. Porque senão vão dizer que você foi com a mesma roupa. Tá, mas qual é o problema se eu vou com a mesma roupa no outro domingo, se ela está limpinha e legal e ela está promovendo proteção? Qual é o problema? Eu lembro quando eu fui celebrar o casamento de uma menina aqui em Fortaleza, e quando eu cheguei, ela olhou e disse: "Ei, pastor Carlinhos, é o mesmo paletó que o senhor celebrou meus 15 anos. Aí eu disse, aí a senhora que bom, que você está em forma, ainda está cabendo nele. Forma, o danado acho que está agora com 44 anos, né, que é o brioso, né, e assim, mas é isso, estranha porque você foi com a mesma roupa, né, esse momento talvez esteja ensinando isso pra gente, né? Tudo indica que Jesus, aquela roupa de Jesus que foi lançada à sorte, era um tipo de um grande lençol com 2 furos para a entrada dos braços e uma única costura, né? Era uma roupa muito simples, possivelmente um trabalho de um certo modo artesanal, mas de um modelo muito simples. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto desse todas estas coisas vos serão acrescentadas, que são estas coisas do Sermão do Monte. Quais são estas coisas do Sermão do Monte? As virtudes, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, tal, felizes. Quais são estas coisas? A singeleza das aves dos céus, a beleza dos lírios do campo, a ternura da presença do Jesus de Nazaré, são estas coisas que vos serão acrescentadas, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em algumas traduções em inglês, a ideia, se eu tenho Deus como pastor, ele é suficiente, eu não preciso de mais nada. Não é nem nada me faltará na sequência da poesia, Deus é suficiente e eu não preciso de mais nada, né? Então, quem tem Deus não precisa ser reconhecido pela estética, não precisa ser reconhecido por mais nada. Uma das coisas nas minhas peregrinações, assim, que tem me ajudado muito, uma delas foi um dia eu arrumando a minha mochila. E aí na peregrinação eu gosto de usar boina, mas na peregrinação não vale a pena, porque a boina esquenta muito. O sol muito quente aqui da nossa região nordestina, aí eu prefiro colocar um chapéu de palha. Aí sou branquelo, aí tenho que colocar protetor solar. Aí eu gosto de andar de sandália, mas para peregrinar não fica legal, porque as pedras entram aquelas pedrinhas pequenas vão entrando na sandália, maltrata, aí eu prefiro ir de tênis. Ou seja, cada peça que eu colocava na mochila, eu olhava e percebia que eram peças que diziam respeito à proteção. Daí para frente eu decidi na vida que eu quero sempre equacionar essa questão quando eu quero utilizar uma roupa. É pensar sobre proteção e não sobre representação. Então, se é sobre proteção e não representação, a roupa deve ter, e os nossos transportes devem ter um mínimo de aproximação com a singeleza do Evangelho que queremos nos permitir sinalizando, né? Desapega. Uma questão interessante que eu acho, Carlinhos, queria ouvir sua opinião, chamou bastante atenção a quantidade de materiais budistas sobre vida simples e desprendimento, o se esvaziar. E essa questão assim, na graça comum, a sede de eternidade que o Senhor colocou no coração do homem, e ao mesmo tempo esse esvaziar-se para quê, do que, para quem,
Como que você vê esse movimento que é de espiritualidade, né? É uma busca pelo sagrado, que tem um movimento de peregrinação, de contemplação, meditação, de esvaziamento. E aí, assim, não é uma briga, mas assim, a luz de Jesus nisso. Como que você vê, assim? Porque me chamou muito a atenção a quantidade de materiais. Porque é se esvaziar de quê para se encher do quê, né? Eu acho que isso é uma resposta que falta nesse movimento, que a gente encontra em Cristo, né? Mas a gente tem um sentido do se esvaziar, né? Eu acho que a ideia de esvaziar-se de tudo que é casca, sombras, imagens, egolatrias, né? Dos ídolos que estão dentro da gente. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muitos frutos. Eu creio que essa ideia de que as sombras, as capas e as imagens não estejam encobrindo a multiforme sabedoria de Deus que pode ser revelada em cada um e cada uma. Essa multiforme sabedoria de Deus que o outro vai perceber se tem uma capa, se tem um espelho, se tem uma sombra, nós não vemos direito, nós não vemos plenamente, né? Acredito que seja esse o caminho do Evangelho. O propósito é que a imagem e semelhança de Deus seja revelada, e a imagem e semelhança de Deus é esse ethos mais profundo da nossa singularidade, esse ser que está dentro da gente e no diálogo com o meio ambiente, nessa manifestação do corpo, ele pode comunicar mais sobre Deus. Eu gosto daquela expressão do Paulo, que a multiforme sabedoria de Deus é vista na comunidade. Ou seja, no conjunto dessas singularidades, nós vamos perceber melhor a graça de Deus, a bondade de Deus, mas não somente isso. Eu acho que a coisa que antecede a essa glória que é revelada é o fato de que nós seremos mais seres humanos. Ou seja, nós estaremos cumprindo o papel para o qual nós fomos criados. E aí, fora disso, nós somos escravos, porque aí saímos do papel da nossa vida, nós passamos a deixar de viver nesse habitat do amor, nesse habitat da graça, da generosidade de Deus. Buscar essas sombras e essas imagens é fugir desse propósito, né? É fugir da vocação humana mais profunda e mais plena. E aí, claro, essa vocação humana mais profunda e mais plena, ela está maculada pela maldade, ela está maculada pelo pecado. É por isso que em Jesus essa vocação humana é mais plena e mais completa. Com a presença do Espírito Santo que todos, transformados de glória em glória, vamos alcançando essa imagem do Jesus de Nazaré. E esse é o grande propósito da vida. Fomos pré-desenhados, pré-organizados ou predestinados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse texto de Romanos capítulo 8, que diz predestinados para viver conforme a imagem de Jesus, eu creio que não é um texto sobre a salvação. O texto está dizendo que o predestino é a imagem de Cristo. O predestino é esse projeto pleno de uma humanidade mais completa. E aí ele só acontece quando nós nos esvaziamos de nós mesmos para sermos cheios de Deus. De novo, Filipenses 2, 5 em diante, né? Ou 11, se eu não estou enganado. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se e assumiu forma humana, né? Fez-se em figura de gente. Esvaziou-se de si para ser cheio de Deus. Então, de que é que nós nos esvaziamos? Das sombras, dessas projeções que são frutos da pressão social. É uma sociedade caída, é o príncipe desse século, os paradigmas do século, Deus desse século, que cega o entendimento. E aí nós não conseguimos ter uma transformação profunda da mente porque estamos seguindo a pressão do século. Não vos conformeis com este século, Deus deste século, né? E aí eu entendo que nesse sentido o texto não está falando de dimensões espirituais no sentido de personificação da ação. Eu acho que é muito mais uma percepção subjetiva desses domínios e desses controles, dos paradigmas de cada época.
Então, por exemplo, nós vivemos o paradigma da violência nessa época, nós vivemos o paradigma do consumo, nós vivemos o paradigma da imagem pública fantasiosa, enganosa, da imagem pública travestida de seriedade, travestida de honestidade. E aí, quando você vai no mais profundo, percebe que isso tudo é engano. Desapega, desapega. E Carlinhos, pra gente caminhar para o fim aqui, explica pra gente qual que seria a linha, né, que divide ali. Eu sei que é tênue essa separação, mas o que seria o voto de pobreza, uma vida, né, tipo franciscana, de uma vida simples, desapegada, seguindo o chamado de Cristo? Eu acho que o voto de pobreza e o modelo mais franciscano não deixa de ser uma vocação. Tá. E aí presumo que não é uma exigência para todos e todas, para todos os seguidores de Jesus e todas as seguidoras, mas eu acho que alguns, né, essa questão dos dons e ministérios vão ter esse tipo de chamado, né? No mundo protestante, o Vive Gris, por exemplo, né? No mundo católico, Irmã Dulce aqui no Brasil, e outros que mergulharam para um estilo de vida onde ele desce até ao mais profundo espaço da miséria do outro. Por isso que essas pessoas são misericordiosas, né? Eu gosto dessa palavra misericórdia, que é colocar a corda, a coronária, o coração na miséria do outro. Então, algumas pessoas têm essa vocação de colocarem a coronária, toda a sua inteligência, toda a sua emoção, toda a sua paixão na miséria e na dor do outro, que é o chamado voto de pobreza, ou quem tem uma vocação e uma chamada nessa direção. Como tem, por exemplo, pessoas que, dada a composição da vida, da própria genética ou do processo histórico, ele consegue fazer missão transcultural. Aí é alguém que consegue se adaptar a alimentos que outras pessoas não conseguiriam. Ele tem a capacidade, especialmente quando essa vocação transcultural diz respeito a aprender outros dialetos ou aprender outros idiomas, é alguém que tem facilidade para lidar com isso, né? Então tem certas vocações que são tão específicas que a pessoa precisa ter um chamado para aquele tipo de atuação. É o caso de Paulo, por exemplo, que vai levar o evangelho aos gentios. Presumo que a experiência de Paulo como judeu e toda a vivência dele com o mundo romano deu para aquele momento ao Paulo essa capacidade de ser um homem de... O pessoal fala de dupla cidadania, eu acho que de muitas cidadanias, né? Que consegue transitar em vários lugares. No caso do chamamento ao estilo de vida simples, não, eu creio que aí é para todos, porque aí é o modelo de Jesus. O voto de pobreza e assumir o compromisso de habitar e viver entre os pobres é uma coisa. O estilo de vida simples é atender a sua composição genética sem acessórios e uma composição genética perdoada, renovada pelo Espírito Santo, onde a maculação do pecado se manifesta muito menos, e aí vivendo essa dimensão da vida, na verdade esse é o chamado, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quando Jesus chama os discípulos, fala das virtudes que devem batizar, permear a vida dos discípulos e discípulos de Jesus, ele diz: assim viveram os profetas que estavam antes de vós. Esses profetas que viveram antes, eles não tinham o perfil do monarca e eles não tinham o perfil do sacerdote. Eles eram nômades simples, muito simples. Abacuque, Jeremias, Isaías. Se a gente for olhar a vida dos profetas, nós vamos perceber que eles não tinham nenhuma característica, nenhum jeito, nenhum perfil que pudesse parecer com o perfil de sacerdote. Mesmo João Batista, que era filho do sacerdote Zacarias, não tem nada a ver, não veste roupa de sacerdote, não come os pães asmos da propiciação, come mel silvestre e inseto com abdômen proteico, e vai vivendo a vida. O voto de pobreza não, é uma vocação e um chamado que alguns têm e outros não. O estilo de vida simples, eu presumo, faz parte do evangelho. Aprendei de mim, Jesus disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E de novo a história da simplicidade, é ser o que nós somos na nossa natureza mais profunda. Por isso que o simples do evangelho, ele é cada vez mais humano.
e será cada vez mais humilde. Até porque humildade e humanidade tem uma raiz, vem de uma raiz muito estranha, vem da palavra humus, né? Uhum. Então, quem quer seguir a Jesus tem que ter na raiz, aliás, entender a sua essência enquanto humus. Carlinhos, e quem quer seguir a Jesus, quem quer seguir um estilo de vida simples, inspirado e espelhado em Jesus, precisa conviver mais com o pobre, né? A nossa geração, não, mas assim, todo mundo, assim, eu já ouvi uma vez uma pessoa falar assim, antes o pobre era tido como jacatatu, o matuto, né, que não sabe das coisas, tal. Hoje os pobres são tidos como perigosos, então, ó, não vai falar com o pobre não, que ele vai te assaltar, hein, cuidado, hein, não passa ali naquela rua que lá eles matam, como se todo pobre assaltasse. E eu queria te ouvir um pouco, acho que pra gente fechar, o que você aprende e como você pode encorajar qualquer um que estiver ouvindo esse podcast a ouvir os pobres. O que você aprende na conversa com o pobre? Num certo momento da vida, eu dizia que eu evangelizava os pobres e eles me humanizavam. Hoje eu tenho certeza que eles me evangelizaram e me humanizaram. Se eles não me evangelizaram, eles me ajudaram a decodificar melhor a beleza do evangelho a partir das categorias que estão nas suas realidades, nas suas comunidades. Então, a manjedoura é, no meu entendimento, um dos sinais extraordinários. A Galileia dos gentios, a terra de Zebulon, a desprezível Nazaré, e por aí vai. As próprias pessoas que Jesus escolhe são pessoas encantadoras, né? Eu tenho aprendido muito. Quando eu faço as peregrinações, tem pessoas que perguntam assim, mas você vai para evangelizar? Eu digo, não, eu já tive chance de evangelizar, mas eu já fui muito evangelizado. E aí eu entendo os códigos do evangelho a partir da vida das pessoas simples e mais pobres, a dependência de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. É algo extraordinário. Eu lembro, o Carlos Filho, ele tinha, eu acho que uns 6, 7 anos, um senhor foi fazer um serviço lá em casa na sexta-feira e ficou de voltar no sábado, e ele não veio. Aí eu peguei a bicicleta, coloquei meu garotinho na garupa e fui na casa do senhor. Eu nunca tinha ido na casa dele. E aí ele tinha dado mais ou menos a direção. Eu entrei numa rua, depois peguei um beco estreito, deixei a bicicleta fora, pedi uma pessoa assim de um pequeno comércio se podia deixar ali, ele disse que podia. Aí fui caminhando com meu filho pelo beco. O bequinho era tão estreito, tão inadequado que não dava nem para passar uma bicicleta. E aí quando nós chegamos, o ambiente de moradia do cidadão era um único quarto, com umas 4 crianças, a esposa, e ele tinha sentido a febre, não pôde ir naquele dia. E meu filho olhou assim, pequenininho, e disse, pai, onde é que é o quarto? Porque eu estou vendo a rede aqui. Eu disse, é aqui. Mas a sala da casa, ou seja, o meu garoto, ele tinha uma compreensão de casa, aquela que ele conhecia. Com sala, com quarto para dormir, com banheiro, com cozinha. Ele ficou abismado. E na saída, um dos meninozinhos estava brincando. Essa nossa conversa logo no começo sobre brinquedos alternativos. O garotinho estava brincando com um pedacinho de madeira como se fosse um carrinho. Aí ele disse, pai, esse é o... Eu digo, é o brinquedinho dele. Ele pega esse pedacinho. Mas ele não tem nem roda, pai, esse carro. Eu digo, pois é, mas na imaginação dele tem. Gente, quando meu filho chegou em casa, daqui a pouco a Dinha foi me chamar que ele estava juntando todos os brinquedos, colocando num sacolão para levar para as crianças. Ou seja, o contato dele com aquela realidade sensibilizou o coraçãozinho dele. E aí ele percebeu que o monte de brinquedos que ele tinha podia ser socializado. Nós temos essa prática de sempre levar pessoas de outras classes sociais nos bairros mais pobres. Claro que em algumas circunstâncias a gente não leva, dado ao risco e não colocar as pessoas em situações vexatórias e complicadas. Mas eu acho que uma das formas da gente entender melhor o Evangelho é mergulhando nessa outra realidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós quem? Nós, os miseráveis, né? Nós, os profanos, nós, os homens e mulheres distantes de Deus. E esse é um ato missionário, de mergulhar e, de alguma maneira, estar presente nessas realidades que não são as realidades do nosso cotidiano. E quando eu estou falando do nosso cotidiano, eu estou falando dessa outra classe social. Porque essa é a realidade do cotidiano de quem já está na periferia da periferia.
Eu gosto muito daquele texto de Mateus 25, que é: estive com fome, você me deu de comer, estava nu, você me vestiu, forasteiro, você me acolheu, preso, você foi me visitar, taratata. Eu acho que a grande sacada desse texto não é só o ânimo que ele nos dá para fazer isso por essas pessoas. A grande sacada é a pergunta de quem diz assim: Senhor, quando foi que nós fizemos isso pelo Senhor? Ou seja, parece-me que, ainda que Jesus queira sensibilizar o coração da gente para atender essas pessoas, acho que o insight desse texto, a sacada, é dizer: olha para esse ser humano que acolheu o despido, olha para esse ser humano que deu comida a quem não tinha como retribuir a comida que recebeu. Porque imagina só, gente, um ser humano que não tinha roupa, ele não tem nem roupa para trocar por comida. Então ele não tem nada para oferecer. O ser humano que precisa de um prato de comida, ele não tem nada para oferecer. Então quem se aproxima desse tipo de ser humano é alguém com história de vida inusitada. É um ser humano extraordinário. Por isso que Jesus disse, sobre esse, ele assume como sendo para ele, Jesus, o que o cara fez, e diz: venha, bendito de meu Pai. Então é importante olhar nesse texto quem é o bendito do Pai. O bendito do Pai é aquele que se aproximou dos seres humanos sem olhar para eles com cifrão na testa, com qualquer roupa que possa trazer grife ou alguma marca, né? É o ser humano que ninguém quer visitar, que é o preso. Esse texto é encantador. Então, quem é que me evangeliza? Quem é que gera em mim a sensibilidade? É esse sofrido. E aí Jesus diz: foi quando você chegou perto dele, você chegou perto de mim. Agora, por que Jesus disse que chegou perto de mim? Claro que primeiro porque Jesus diz que atribui para si aquilo que a gente fez ou faz por essas pessoas. E depois porque Jesus está dizendo: você chegou perto porque você se aproximou de quem não tem muita casca, de quem não tem muita sombra. E aí quem se aproxima de quem não tem casca e de quem não tem sombra, de quem não tem imagem pública, de quem não tem cifrão na testa, tem a chance de se aproximar do ser humano na sua singularidade mais próxima do que deve ser a singularidade, ou seja, se aproxima do que é mais real da singularidade humana. Uau, muito boa essa dica, né? Eu acho que a gente tá vivendo esse tempo de não ter as coisas, uma geração que, né, não vamos ter o carro, vamos usar o Uber, não vamos comprar, vamos alugar, vamos, né, tem os Airbnbs, não vamos ter cozinha, vamos pedir comida, e a gente tá nesse movimento de não ter, mas isso não é suficiente, né? Seguindo essa linha que o Carlinhos falou agora, a gente precisa de fato encontrar Jesus no outro, no pobre, na viúva, no órfão, e criar uma rotina em que essas pessoas de alguma forma façam parte da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso orçamento, né, do nosso tempo. De fato é um exercício. Então, se você está ouvindo a gente e ficou desanimada com o papo, pensando: nossa, eu estou muito longe, estou vivendo uma vida que não tem nada a ver com isso, já era para mim. Acho que o convite aqui é para você realmente pegar essa palavra. Para mim, tô aqui pensando também, para mim, vou remoer isso aqui um tempo ainda, né? É um exercício diário, é uma caminhada, enquanto a gente caminha, a gente se transforma e a gente vai sendo transformado por Jesus, pelo Evangelho e pelo outro, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo aí para vocês duas, para os maridões, para as crianças, para todo mundo. Obrigada para vocês e a família também. E dizer para vocês que, para mim, um privilégio assim, sem conta. Não sei, vocês não imaginam como é legal estar perto desses vínculos que eu amo tanto e quero tanto bem, a despeito da distância.